Os agentes públicos hoje estão sujeitos a serem administrados pelo Ministério Público. O Ministério Público achou bacana, achou legal administrar. Eu não corro o risco de 4 em 4 anos de ser eleito, eu não vou ter um cargo em comissão, eu não tenho compromisso com ninguém, mas eu mando. Eu mando através de que ato? Recomendação. Ministério Público recomenda, e ai de você se não acatar a recomendação do Ministério Público. Nós tivemos um cliente no escritório recentemente, recebeu uma carta do Ministério Público, vem cá, olha, você vai fazer uma matéria jornalística tratando da liberdade de religião. Doutor, qual é a razão? O senhor está pedindo isso para mim? O que o senhor quer comigo? O que foi que eu fiz de errado? Não, houve uma reportagem aí na televisão onde vocês chamaram um terreiro de Umbanda de local de macumba. E o pessoal veio aqui reclamar. Mas doutor, o repórter pediu perdão, pediu desculpa em seguida. Ele disse, usei a expressão porque o público, houve um incêndio num terreiro de Umbanda, que é uma religião absolutamente notável, de pessoas sérias, e foram fazer a reportagem. O Ministério Público baixou uma recomendação dizendo que nunca mais usem a expressão macumba na televisão e mandaram fazer, como forma de reparação do dano, uma reportagem tratando das religiões afro-brasileiras. Ah, não, peraí. Agora você está começando a se imiscuir na atividade privada? Já não basta, já cansaram da administração pública e agora vão impor condutas e comportamentos para um sujeito não previstas em lei, através de uma obrigação de fazer? Ora, mas o que foi que eu fiz? Não, vocês têm que seguir minha recomendação. Isto é abuso de autoridade. Isso precisava ser regulamentado. Havia necessidade de acabar com esse exagero. Há necessidade de se estabelecer parâmetros para que se possa oferecer uma denúncia criminal ou propor-se uma ação civil pública contra qualquer cidadão. Há necessidade disso. Nós estamos diante de uma situação de conflito legislativo, porque algumas normas parecem nascer de um embate, não de ideias, mas um embate de poder. Se você pode tecer uma crítica em relação à lei de abuso de autoridade, principalmente no que diz respeito à administração pública, é que ela nasceu como uma resposta do Poder Legislativo à lei anticrime do ministro Moro, as 10 medidas propostas pelo Ministério Público contra a corrupção, e se vocês prestarem atenção, o nome iuris do anteprojeto de lei da lei anticrime, o artigo 1º, o nome iuris da lei, diz que esta lei se destina ao combate da corrupção, do crime organizado e do crime violento. Primeiro item, vejam que loucura, até da posição geográfica das expressões. O primeiro item dessa lei é a corrupção. A tal corrupção endêmica que o ministro parece ter descoberto. A lei de abuso de poder vem, a lei o projeto de lei anticrime foi elaborado com esta finalidade, reduzindo direitos, violando garantias constitucionais de cada um de nós aqui, sob o argumento absolutamente falacioso de que só se combate a corrupção com esse tipo de legislação. A reação legislativa de um poder da República que se destina exatamente a legislar, e nem sempre o faz,
né, deixando um vácuo para que o Poder Judiciário legisle quando tem que julgar, é que surgiu a Lei de Abuso de Autoridade. E na Lei de Abuso de Autoridade, que foi apresentada pelo Congresso Nacional, votada e aprovada pelo Congresso Nacional, estabelece, entre diversas condutas de abuso, exatamente o fato, e aqui interessa a nós que estamos tratando de crimes contra a administração pública, estabelece exatamente a regra, no sentido de tipificação de uma conduta de que é crime a pessoa ou autoridade com poderes para isso oferecer denúncia ou apresentar uma ação civil pública sem que apresente um mínimo de indício necessário, inclusive com identificação de conduta e individualização de conduta, e isso representa abuso de poder. O grande problema desta lei de abuso de autoridade é que ela não nos traz, infelizmente, nenhuma sanção que seja minimamente razoável. Eu tenho conversado com alguns colegas, que o vício dessa lei, de origem, é ela ter natureza jurídica penal. Porque a lei de abuso de autoridade seria muito boa e muito mais eficaz se ela tivesse natureza reparatória, natureza civil, indenizatória. A cada vez que se praticasse um abuso de poder, uma daquelas condutas, eu não preciso dizer que o sujeito vai ser uma pena privativa de liberdade de 4 meses a 6 meses de detenção. Não vai cumprir nunca, isso é piada, isso é brincadeira. Agora, se disser que o sujeito que pratica crime de abuso de poder vai responder através de uma pena de multa que varie em uma proporção que possa efetivamente fazer frente àquela conduta de abuso, aí eu acho que ela teria mais eficácia. Ela até prevê algumas situações de reparação de dano, mas principalmente quando há reiteração de conduta, ou seja, quando o sujeito pratica diversas vezes o mesmo crime. Ele passa a ser reincidente específico no crime de abuso. Aí pode, a legislação prevê, aí pode ser que uma pena pecuniária seja aplicada. Não sei se vocês acompanharam, se deram esse trabalho ou até esse desgaste insuportável que hoje representa assistir telejornais, ler jornais, ler sites, a quantidade de informações revoltantes que nós lemos a cada dia é uma coisa extenuante, né? Como diz o Romeu, eu prefiro assistir um jogo do Curitiba do que assistir o Jornal Nacional. Ele sofre mais, mas pelo menos ele se diverte um pouco. Eu já sou atleticano, não sei como é que a gente consegue viver já há 30 anos juntos, mas vivemos numa paz e numa harmonia futebolística absoluta. Mas essas informações, essa quantidade de informações que nós recebemos a cada dia, nos leva a duvidar que a lei de abuso de poder possa representar, abuso de autoridade, possa representar uma resposta efetiva à lei contra a criminalidade, lei anticrime. E principalmente em relação aos crimes contra a administração pública. Digo isso porque quem é que reagiu à lei de abuso de poder? Vocês viram isso na mídia? Quem é que reagiu à lei de abuso de poder? Foi a OAB? Eu já vou chegar lá. Não foi. Pelo contrário. Apenas voltando um pouquinho, vocês sabem que a lei foi apresentada pelo Congresso Nacional, chegou às mãos do presidente da República. O presidente da República, legalmente, né, se ele foi legal, acho que não ouviu ninguém em casa durante o café da manhã, então ele agiu certo. Ele encaminhou este projeto ao Ministério da Justiça, porque tinha características
que envolviam as atenções e as competências do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça apresentou 19 vetos à lei de 43 artigos, 19 vetos. Já vamos falar deles. E o presidente da República, obviamente, acreditando e confiando, e deve ser assim, em seu ministro, vetou 19 artigos desta lei. A OAB fez uma manifestação absolutamente contrária a isso, e acreditem, com eficácia e eficiência, princípios que vocês já devem ter estudado aqui no curso, e conseguiram derrubar todos os vetos em ambas as casas, Senado da República e Câmara dos Deputados. E a lei foi promulgada sem os vetos presidenciais e passará a vigir no dia 2 de janeiro de 2020 com a sua redação original e não com os vetos apresentados pelo presidente da República. Muito bem. Mas teve gente que se revoltou. Teve gente que não aceitou. E se dirigiu a quem? Ao Supremo Tribunal Federal, através de uma medida de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a chamada ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM. Autor desta ADIM, a Associação dos Magistrados Brasileiros. E uma segunda ADIM, proposta por quem? Pela Associação do Ministério Público. Aquilo cala fundo do ponto de vista social, pessoal. Cala fundo. Porque nós estamos polarizados e isso sabemos. Né? Eu não sei quem são eles, ou quem somos nós, ou se eu sou deles, ou eles sou eu, ou nós somos eles. Mas nós estamos polarizados. Existe uma coisa chamada eles e nós, que a gente é incapaz de identificar. Eu não sei se eu sou eles ou se eu sou nós. Mas nós estamos polarizados. E a partir do momento que instituições que são sérias, como a Associação dos Magistrados do Brasil, ou a Associação do Ministério Público, entram com ADIMs, existe uma grande camada da população que não se dedique, não tenha paciência de vir numa quarta-feira à noite, ouvir um baixinho chato falar sobre a lei de abuso de poder, faz o seu julgamento através do Jornal Nacional, faz o seu julgamento através da imprensa, faz o seu julgamento através das mídias sociais. E acham o quê? Essa lei de abuso de autoridade é uma lei cretina, canalha, que vem contra aquelas pessoas que querem acabar com o quê? Com a corrupção endêmica de Yale, corrupção endêmica de Harvard. E essas pessoas conseguem ganhar força com isso. Conseguem ganhar projeção com isso. Se tornam mais importantes que a própria lei. Queridos amigos, o artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade, e que atinge diretamente os crimes contra a administração pública, estabelece, e eu vou ser muito fiel, eu vou ler para vocês, eu não gosto de ler quando eu falo para as pessoas, gosto de trazer informações para deixá-los à vontade na pesquisa depois, ou nos nossos debates daqui a pouco. Mas eu vou ler para vocês. O artigo 1º da lei diz o seguinte: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Muito bem. É uma norma quase deontológica, de informação genérica da lei. Não há qualquer comprometimento nisso. Mas daí o parágrafo 1º diz: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Vocês sabem como é fácil provar que o sujeito agiu
em interesse próprio para prejudicar direito de terceiro? Isso é facílimo. Isso é a coisa mais fácil do mundo. É tão fácil como provar que o Ministério Público agiu de má fé quando propôs uma ação de improbidade. Vocês conhecem algum promotor que foi condenado por ter proposto uma ação de improbidade? Bom, eu, graças a Deus, conheço um único caso, aqui em Curitiba. Para orgulho nosso, no nosso escritório. Claro que o Ministério Público não vai pagar nunca a multa que o juiz aplicou. Ele repetiu a mesma ação 2 vezes. Nós provamos isso na ação. Quer dizer, não tinha nada que provar também, porra. Nós só juntamos a primeira ação para mostrar que ele tinha repetido uma segunda vez a mesma ação. O juiz acatou isso e aplicou-lhe uma multa. Mas tão fácil como provar que o Ministério Público agiu de má fé é provar essa situação, que em direito penal chama-se dolo específico. Há um especial fim de agir do agente. Só comete abuso de autoridade aquele que tem a finalidade específica no seu agir, portanto, dolo específico e não genérico, de, repetindo, prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou então, esta frase aqui é extraordinária numa lei, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então a coisa já começa mal aqui. Já começa mal porque jamais alguém vai conseguir provar esse específico fim de agir, por mais que se tente. Então, é uma norma de natureza subjetiva absoluta. Porque a partir do momento que você estabelece um fim especial de agir do sujeito, é evidente que qualquer condenação passa pela verificação desse especial fim de agir. Bom, mas nós temos um torturador contumaz. Ótimo. Mas daí é uma situação de abuso absolutamente separada. Você pode provar até por perícias, você pode provar por exames legais e assim por diante. Mas no dia a dia do exercício das funções das pessoas que estão envolvidas nessa lei, isso é possível? Então você já tem uma barreira quase intransponível no parágrafo 1º do artigo 1º da lei de abuso. E a Associação dos Magistrados do Brasil tem a cara de pau de ir ao Supremo Tribunal Federal dizer que essa lei acaba com eles magistrados. E sabe qual é o frisson do Ministério Público, pessoal? E da magistratura, mas principalmente da magistratura? Uma interpretação que eles próprios fizeram de uma suposta conduta criminosa de hermenêutica. Ou seja, crime de interpretação, crime de hermenêutica. Artigo 9º prevê que se um juiz deve soltar alguém porque evidentemente aquela pessoa não precisa ficar presa e permanece presa, ele comete crime de abuso. Esquece que lá tem que mostrar que tem que ter um interesse pessoal dele. Ou prejudicar por interesse pessoal o direito de outrem. Então qual é o medo da magistratura? Quem é que está certo na magistratura? É o juiz que prende ou o juiz que manda soltar? Ai, eu vou soltar todo mundo. Hipocritamente, juízes espalhados pelo Brasil, e me perdoem a afirmação, e eu não tenho temor desta afirmação, hipocritamente, magistrados já estão começando a soltar. Soltei um sujeito que foi preso com 500 quilos de cocaína. Mas eu soltei, porque sei lá o que vão dizer de mim no dia 2 de janeiro. Então, para não correr risco de abuso de autoridade, já soltei o cara. Essa conduta hipócrita, cretina, está se multiplicando a cada instante no Brasil hoje, quando a lei ainda não está em vigor. E todos com o mesmo argumento. Dia 2, eu posso ser responsabilizado por abuso de poder, abuso de autoridade. Só que se esquecem também que todas as ações penais dos crimes desta lei,
elas são de alçada pública. Elas são crimes de alçada pública. Lembram o que é isso em direito penal? Faz tempo que vocês não veem direito penal, mas vamos lembrar. Quem é o titular da ação penal? O Ministério Público. Quem é que propõe a ação? É o Ministério Público. Quem é que vai julgar a ação? É o juiz. Não é o advogado que vai julgar a ação, meu Deus. Então vocês vejam que mundo surreal que nós estamos. Vocês vejam o mundo surreal que nós estamos. No nós e eles. De quem é bom e quem é mal. De quem que é bacana e quem que não é. Coitado do administrador público. Que leva cacete em ação de improbidade administrativa e não pode se defender. Por mais abusivo que seja a conduta, porque vocês acham, vocês têm consciência, vocês efetivamente acham, como estudiosos do direito, vocês acham que um promotor de justiça vai oferecer uma denúncia contra um juiz de direito que mandou prender ou mandou soltar um réu? Ah, por favor, me desculpe. Se fosse assim, eu dava um beijo em todo mundo que fez essa lei, e renderia homenagem à beira do túmulo do grande Pontes de Miranda. O sujeito que aqui em Curitiba, em 1978, Geisel, presidente da República, Regininha era uma criança naquela época, já dava aula na Federal, defendeu o habeas corpus. O título da Conferência Nacional, da 7ª Conferência Nacional da OAB, para quem não se lembra ou não sabe, era o Estado de Direito. Pontes de Miranda esteve em Curitiba. E aí nós dois conhecemos, né? Nós dois conhecemos o Pontes de Miranda. Falou no auditório da Universidade Federal do Paraná sobre habeas corpus. Eu não precisaria mais de habeas corpus, porque eu confiaria no sistema. Eu confiaria que um promotor de justiça ofereceria denúncia contra um agente público que cometeu um abuso de poder dessa natureza. E eu confiaria no magistrado que ia julgar eventualmente seu colega por abuso de poder. Mas, pô, cá para nós, isso não vai existir nunca. Nunca. Então causou um frisson o artigo 19 desta lei. Ministro Carlos Aires Brito fez um parecer gigantesco, está no site, consultor jurídico, para quem se interessar, o parecer do Carlos Aires Brito, dizendo que o juiz foi manietado porque o crime de hermenêutica vai tirar do juiz a capacidade e a liberdade de julgar. Ninguém defende mais a liberdade de julgar por parte de um magistrado do que o advogado. O advogado que se voltar contra isso não é advogado. Porque você tem que ter fé no sistema e na isenção de um magistrado e na formação de sua convicção pessoal. O princípio do livre convencimento é absolutamente inalienável. Eu até acharia que deveria ser erigida a condição de prerrogativa do magistrado. Agora, o que não pode é o magistrado inventar. O que não pode é alguém inventar uma acusação e um juiz julgar uma denúncia criminal ou uma ação de improbidade administrativa contra agentes públicos, inventando argumentos ou interpretando provas, como nós estamos cansados de ver. Por exemplo, na análise testemunhal de crimes contra a administração pública, onde o sujeito chega lá e diz: eu estava no Instituto Bacelar, às 20 horas, vou falar só mais um pouquinho, às 19 horas e 50 minutos do dia 13 de novembro. Aí vem o juiz e diz: parece que, verificando os fatos, no dia 13 de novembro, parece que algumas pessoas não identificadas nos autos se reuniram em um determinado lugar de Curitiba para discutir. Parece que a lei de abuso de autoridade. Pô, peraí. Está dito. Na gravação do sujeito, está dito. Então não pode haver desvio de comportamento, não pode haver invenção. Agora, o princípio do livre convencimento, todos nós temos que lutar por ele. Como prerrogativa. E eu insisto, sempre tenho dito isso e repito na frente de vocês. Prerrogativa é direito. Privilégio é sacanagem. Privilégio é safadeza. Agora,
Prerrogativa é direito. É direito do magistrado, é direito do membro do Ministério Público, é direito do advogado.